Eu tenho pensado numa questão muito importante. Por que que muitas vezes é tão difícil para a pessoa lidar consigo mesma? O que eu quero dizer com isso? Por que que muitas vezes nós, do nada, nos sentimos mal, aparentemente tudo está bem, a gente de repente tem um mal-estar interior, um medo, uma sensação ruim. Por que que a gente às vezes tem tanto pensamento negativo? E por que que no final das contas é tão difícil nós convivermos conosco? Às vezes a gente fala de conviver com os outros, é difícil. Ah, não sei quem é difícil, não sei quem na minha família é complicado. Mas se nós formos pensar bem, em muitos casos, em muitos momentos da nossa vida, a grande dificuldade é nós vivermos conosco. Por que que isso acontece? Eu tenho pensado nisso, tenho lido muitas coisas, tido contato com estudos. Eu vou passar para você alguns conhecimentos muito importantes. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso pode te ajudar. Se não a resolver o problema totalmente, pelo menos a ficar mais tranquilo. Primeira coisa, você não é o que você gostaria de ser. Você é um pouco do teu pai, você é um pouco da tua mãe, você é um pouco dos teus avós e talvez até dos teus bisavós. Ou seja, você herdou um temperamento que às vezes você não gosta tanto. Você pode ser uma pessoa com uma inclinação a ser mais explosivo, mais nervoso, isso às vezes atrapalha a tua vida. Você tenta, você luta contra. Você muitas vezes pode até ser bem sucedido, mas essa inclinação está com você e não foi você que escolheu. Nós recebemos uma inclinação às vezes a ter determinadas enfermidades, né? Isso a gente não escolheu, isso está com a gente. E isso muitas vezes vai seguir a gente pelo resto da vida. Uma vez, o antropólogo, o terapeuta, uma pessoa muito querida, o Darryl Champlin, eu vou deixar o canal dele aqui para você visitar, um profissional muito competente. Ele me falou de dois estudos que me chamaram muito a atenção. Eu vou citar mais ou menos de cabeça, tá? Mas vai ser bastante instrutivo. Ele me falou de um teste feito com ratos. E ele me disse que os pesquisadores davam, acho que era uma planta, uma flor para os ratos cheirarem e associavam esse cheiro da planta com o choque. De maneira que o rato fazia uma associação entre cheirar aquela planta, aquela flor e sentir o choque. O que aconteceu? Os descendentes do rato, dos ratos que passavam por essa experiência negativa, eles de alguma maneira apresentavam uma rejeição àquela planta, àquela flor, aquele cheiro. Quer dizer, se isso também acontece conosco, pode ser que nós tenhamos alguns medos, algumas rejeições, algumas coisas que vieram lá de trás, a gente nem sabe. Ah, eu me sinto mal em tal situação. Eu me sinto mal com isso, com aquilo. Eu não tenho explicação, de repente me sinto mal. Por quê? Às vezes a gente não sabe. Pode ser uma coisa que a gente recebeu lá de trás, do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, de uma pessoa que você nem conheceu, ou que você mal conhece a vida. Isso acontece e não tem como escapar. Número 2, a gente pode ter vivido traumas na nossa infância, ou até quando nós estávamos no ventre das nossas mães, dos quais nós não temos ideia. Uma vez eu estava lendo um livro em inglês chamado Souls Are Real, Death Is Not. A tradução seria algo como Almas São Reais, Morte Não É. Esse livro conta um caso super interessante de uma moça que passou por um estado de hipnose. E no estado de hipnose ela relatou uma conversa ao médico que a hipnotizou. Deve ter sido um psiquiatra, acredito que o psiquiatra, não sei se outros profissionais podem fazer também, psicanalista, enfim, não importa. Ela disse no estado de hipnose que a mãe dela estava conversando com a tia e a mãe dizia o seguinte para a tia: eu não vou ver a minha filha crescer. E a moça contou que elas estavam na cozinha comendo chá, tomando chá, comendo bolacha. E depois que ela voltou do estado de hipnose, o médico disse: você me falou isso, isso, isso.
E essa moça foi contar para a tia dela. E a tia ficou muito impressionada, porque a tia falou, realmente, eu tive essa conversa com a tua mãe, mas você estava na barriga dela. Ou seja, a gente não sabe bem como que essa informação chegou lá no cérebro dela, que talvez nem estivesse totalmente formado. Talvez a informação tenha ido lá para a alma, uma mera conjectura minha, e ficou ali sem ela saber. Ou seja, a mãe nunca tinha relatado essa conversa para ela, nem a tia, ninguém, mas ela acessou essa informação, talvez no seu cérebro, talvez na alma, alguma outra coisa, e aquilo estava ali. Quer dizer, aconteceram coisas com todos nós quando nós estávamos no ventre das nossas mães. E se foram coisas negativas? Podem ter acontecido. Ou numa infância da qual a gente não se lembra, tinha 1, 2, 3 anos, não lembro. Isso pode estar conosco. E é claro, a psicanálise, a psiquiatria vai ter aí os seus recursos para tentar acessar essas informações. Mas até então, quantos de nós vai fazer isso? E dos que fazem, quantos conseguem acessar essas informações? Então é muito complicado nós lidarmos com essas coisas. Número 3, pensamentos negativos. Por que a gente tem pensamentos negativos? Claro, eu não quero falar desse assunto aqui, senão muito breve e superficialmente. Mas essas podem ser as razões. Às vezes a gente herdou experiências negativas dos nossos ancestrais, ou traumas da infância, ou até de quando não éramos nascidos. E muitas vezes os cientistas dizem, né, baseado na teoria da evolução, que o nosso cérebro não está preocupado com a nossa felicidade, ele está preocupado com a nossa sobrevivência. Eles fazem uma leitura darwinista, mostrando que as espécies que sobreviveram foram aquelas que mais se preocuparam com os perigos. Lá atrás o perigo era um leão, era um tigre, e hoje os perigos são outros, conforme o contexto de cada um. Mas isso ficou. Quer dizer, você herdou não apenas características dos teus pais, avós, bisavós, mas você e eu herdamos características da humanidade. Recebemos essa herança dos nossos ancestrais, vai saber lá desde quando. Então imagina tudo isso numa pessoa. É muito difícil, é muito complexo lidar. Né? Então por isso que às vezes a gente fala, meu Deus, mas eu não consigo entender a minha vida, eu não consigo entender por que eu tenho medos, por que às vezes eu estou infeliz sem razão. Isso pode ter razões químicas também no cérebro, enfim. Aí a gente ainda parte, né, falando dessa coisa de pensamento, para aquilo que o filósofo David Hume disse lá no século XVIII. De maneira geral, o Hume disse que o nosso pensamento, ele opera segundo as leis da natureza, ou seja, você não é um senhor total do teu pensamento. O pensamento tem um mecanismo de operação. O Hume foi ousado e chegou a dizer que ele queria, assim como Isaac Newton descobriu as leis do funcionamento do universo, ele queria descobrir como o pensamento funcionava. É claro que essas ciências que trabalham com o pensamento, com a mente, né, a psicologia, a psicanálise, a neurologia, elas trouxeram novos conhecimentos. Mas, de certa forma, o Hume tem razão, porque o nosso pensamento, em muitos casos, opera de maneira automática. Causa e efeito, você vê uma causa, você vê um efeito, você pensa na causa, né? Você vê uma coisa, você pensa na outra. Então, existe uma operação natural do nosso cérebro, do nosso pensamento, que nós não controlamos. Eu não quero dizer que a gente não controla nada no nosso pensamento, mas eu quero dizer que muitas coisas são produzidas ali mediante certas circunstâncias. E nós temos também aquilo que foi descoberto recentemente a respeito do inconsciente, né? O inconsciente individual. Ou seja, existem coisas que nos levam a sentir ou a pensar ou a fazer de certas formas que nós não sabemos por quê. Pode ser que o nosso inconsciente nos leve a isso. E a gente não tem muito acesso a ele. E o Carl Gustav Jung ainda falou de um inconsciente coletivo, ou seja, de coisas que estariam no inconsciente de todo mundo, da humanidade, que nós partilharíamos em comum.
Então, mediante tudo isso, a gente chega à conclusão, é muito difícil lidar conosco. O que fazer então? É claro que eu não tenho a receita, né? Se eu tivesse, seria muito bom. Mas nós temos que ser mais, ter mais compaixão de nós mesmos. Ou seja, não sermos tão severos. Quer dizer, isso aqui, gente, isso daqui às vezes está fora do meu controle, então por que eu vou ficar me culpando? É claro que eu vou tentar melhorar como pessoa, é claro que eu vou tentar melhorar os meus sentimentos, as minhas emoções. Se preciso for, vou buscar um auxílio de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, de quem quer que seja, de um conselheiro. Mas eu tenho que ter compaixão de mim. Por quê? Porque todas essas coisas são muita coisa para minha capacidade, para eu discernir, para eu entender, para eu saber a origem e a razão de todas essas coisas. Então relaxe, não seja tão severo consigo mesmo e entenda que há muitas coisas que nós não escolhemos, que estão fora do nosso controle e que muitas vezes nós temos que lidar com elas, tentar melhorá-las, claro, mas se nós não conseguirmos, não nos culparmos e uma boa dose de resignação também ajuda. Pense nisso, pense nisso. Espero que você tenha aprendido e eu desejo a você tudo de bom e um grande abraço.